Boa tarde. Voltando a falar a respeito de interruptores three-way e four-way, tá? Eu não deixei bastante claro na nossa outra aula, tá, a respeito desse assunto, a diferença entre um e outro. Interruptor three-way, se vocês se lembram, é aquele interruptor three-way, já está dizendo três vias, uma, duas, três vias. E four-way, ou interruptor intermediário, é aquele com quatro vias, uma, duas, três, quatro, tá? E para você ter um sistema em que você consiga ligar ou desligar uma lâmpada em vários lugares, você forçosamente, se for uma lâmpada e dois pontos para acender ou apagar, você poderá pura e simplesmente utilizar dois interruptores three-way. Agora, quando você fala em four-way, que é o interruptor intermediário, você tem nada mais, nada menos que associá-lo a um three-way de um lado, um three-way do outro, e colocar quantos interruptores intermediários forem necessários para você conseguir acender e apagar essa lâmpada em diversos pontos. Muito bom. E qual a diferença entre um e outro? Simples. O interruptor de três vias, você consegue fazer o jogo para você acender. Você entra com a fase no meio de um interruptor, tá? Ele vai ser ligado para um lado ou para o outro. Quando você ligar para esse lado, digamos, o que vai acontecer com a corrente? A fase vai passar por aqui, vai atravessar o interruptor. Aliás, digamos que não tem o interruptor o four-way. Vai passar por aqui, vai vir para esse lado. Se esse interruptor estiver virado para esse lado, o que acontecerá? Vai vir, vai passar a fase por aqui e vai acender a nossa lâmpada, uma vez que o neutro está do outro lado. Muito bem. E se você quiser desligar, é só você ou virar a chave desse lado para cá ou daquele lado para cá. Acabou, você vai desligar. Agora, quando você quer acender ou apagar nesse ponto aqui, você precisa forçosamente ter um four-way ou um interruptor intermediário. Por quê? Porque a característica principal desse interruptor intermediário é que ele trabalha da seguinte forma: quando a fase vem desse lado, chega aqui e passa para o outro lado, tá? E quando vem por aqui, chega aqui e passa para o lado de cá. Isso aí, mas acontece que isso aí é normal. Não, esse interruptor tem esta característica, tá? Fazendo com que a sua fase esteja sempre de um lado que você possa ligar ou desligar. Digamos, se você tem esse interruptor aqui, se eu desligar ele, o que vai acontecer? Essa fase vai passar para cá, essa daqui vai passar para cá. Então eu terei fechamento por aqui. Se eu teclar ele de novo, ele vai ficar nessa condição, fazendo com que a fase seja invertida no próximo three-way. Poxa, mas isso vai fazer com que você consiga acender e desligar a lâmpada por aqui também, fazendo com que aconteça aquilo que você quer. Ou seja, você consegue comandar a lâmpada diretamente, tanto daquele ponto, quanto desse. E se você tiver mais pontos intermediários, você nada mais, nada menos fará o quê? Você vai ter
Somente isso. Você vai conseguir comandar por esse, por esse, por esse, por esse ou por esse. Ah, mas aí eu preciso ter mais pontos para comando. É só você acrescentar mais interruptores intermediários, fazendo com que a sua instalação consiga fazer o comando da iluminação através desse, no caso aqui, desses 4 pontos, desse e desse. Em qualquer um deles você vai conseguir acender ou apagar a luz, tá? E, poxa, mas é só isso? É, exatamente isso. Desde que você tem que se lembrar, esse interruptor intermediário ou four-way, ele tem característica própria, tá? Ele é diferenciado em relação ao interruptor comum. Por quê? Porque o interruptor comum ele é só para você ligar ou desligar. Quando você tem um three-way, ou você liga para lá, ou você liga para cá. E o interruptor intermediário não. Ele trabalha com 4 pontos, tá? Ou você liga daqui para cá, ou para aqui para cá, tá? Fazendo com que você tenha a facilidade de inverter sempre o sentido do retorno dentro da sua instalação. E, poxa, então isso é muito comum quando você tem uma escadaria, quando você tem pontos, um corredor com uma distância muito longa, tá? Então você pode pegar e utilizar desse artifício também, tá? Ou então, quando você tem um corredor em que você tem que virar e você não sabe como é que você vai fazer. Poxa, então, se você tem um corredor e virou, é importante você ter um four-way, por quê? Porque você liga ele no início do corredor, digamos, eu tenho um corredor com a virada. Eu tenho um interruptor aqui, seria um three-way. Tenho outro interruptor aqui, que seria um three-way também. Agora, aqui próximo da virada, eu teria um interruptor, um four-way. E do lado de cá, eu poderia ter outro four-way. Por quê? Porque se eu ligo esse interruptor aqui, atravessei, cheguei aqui, poxa, eu não estou vendo, quando eu estou nesse ponto do corredor, eu não vejo quem está nesse ponto aqui, ou seja, esse ponto estaria escuro. Quando eu trabalho dessa forma, eu consigo fazer acender uma luz nesse corredor ou uma luz nesse corredor, tá? Num dos dois pontos, fazendo com que eu tenha luminosidade. Daqui eu posso acender essa lâmpada, tá? E daqui eu posso acender essa lâmpada aqui também. Ou seja, daqui eu posso acender essa lâmpada quando chegar próximo a esse corredor. Então, isso facilita a nossa vida sobremaneira, fazendo com que nós tenhamos uma determinada facilidade. Se bem que tem algo que é um pouco salgado, que esse tipo de interruptor, ele é um pouco mais caro do que o interruptor normal, fazendo com que, se você utilizar esse sistema, apesar da praticidade, você tem, obviamente, que se lembrar que você tem que fazer uma relação custo-benefício para você saber se é necessário realmente utilizar esse tipo de comando, tá? Por quê? Porque se você se você precisar um corredor de uma escola, por exemplo, vale a pena, tá? Agora, quando é dentro de casa, onde você tem um corredor que geralmente ele é reto, ele não tem virada,
vale a pena você utilizar um three-way, que é muito mais em conta do que esse daqui, do que o interruptor intermediário. E outra coisa também, poxa, você precisa saber como instalar o interruptor intermediário. Não se você levar em consideração, não é qualquer eletricista que faz instalação de um three-way. Um interruptor intermediário, então, esse aí você pode esquecer, porque nem todos os eletricistas vão conseguir fazer a instalação de um four-way. Tá? Mas, poxa, então por que o professor está ensinando isso? Porque faz parte da minha cadeira ensinar a vocês a utilizar tanto um quanto outro interruptor, para que você não saia daqui sem saber como fazer essa instalação. Tá? Será que vale sempre a pena você saber? Porque saber não ocupa espaço. Tá? Não ocupa espaço, e isso faz com que você tenha um pouco mais de gabarito em relação a outros instaladores em si. Tá? Bom, retornando, você tem a entrada de fase em um three-way, tá? Tem, no caso aqui, um interruptor intermediário, que vai fazer com que a fase que está vindo por aqui passe para o outro lado, e você tem outro interruptor intermediário fazendo com que a fase que está daquele lado passe para o lado de cá novamente. Se você apertar aqui, você vai fechar aqui, 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 e se estiver fechado para esse lado, você vai acender a sua lâmpada. Se você virar para aquele lado, o que vai acontecer? Vai virar, passar por aqui, 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 e vai passar para aquele lado. Se estiver virado para aquele lado, a sua lâmpada vai acender. Tá? E por conseguinte, aqui da mesma forma, se você bater a tecla do interruptor, ele vai pegar e vai passar direto aqui e aqui, então fazendo com que você tenha, você acenda ou apague a lâmpada a partir desses interruptores também, fazendo com que você tenha mais facilidade para fazer a tua instalação. E uma vez feito isso, você vai lembrar sempre, tá? Por quê? Porque quando você tiver de fazer você for chamado a fazer uma prova, alguma coisa envolvendo three-way ou four-way, você vai ter forçosamente uma questão envolvendo esse tipo de ligação. Tá? Por quê? Porque faz parte de todo instalador, ele tem que saber como fazer para instalar uma lâmpada. Isso aí é líquido e certo. Não obstante o tamanho do projeto, qualquer coisa dessa forma, o instalador tem que estar sempre apto a fazer a instalação de um interruptor, tanto o three-way quanto o four-way. Tá? Isso aí é o que nós temos que lembrar sempre. A qualidade do profissional depende da informação ou da carga de informação que ele receber. E mais uma coisa, a gente tem que lembrar, quando você tiver de fazer uma instalação, você tem que se lembrar que nesses tempos de pandemia, nós temos que estar sempre com a máscara à mão, tá? Se eu precisar utilizar a máscara, ela está aqui. Não estou utilizando agora porque estou gravando aula e não tenho ninguém próximo a mim. Agora, quando você chega num ambiente fechado, ou então se você estiver na rua, use a máscara, que é a proteção para você e para quem está andando na rua junto com você, ou até sem estar junto contigo, tá? Isso é importante pra caramba, tá? Então, a gente pode saber que, independente disso, você usando a máscara, você estará protegendo você ou as pessoas que estão à tua volta, tá? Essa é a informação que nós temos por hoje, tá? Muito obrigado e até lá, até mais.